Eu tenho uma dúvida, né, uma inquietação a respeito da pessoa que comete o suicídio. Quais são as consequências, né, a esse espírito, segundo a doutrina espírita? No mais é isso. Muito obrigada pela oportunidade e que Jesus continue abençoando esse trabalho lindo de vocês. Olá a todos. Realmente o suicídio, ele é, sem dúvida, a mais trágica de todas as circunstâncias que envolvem a morte. O suicídio traz consequências desastrosas para o desencarnante. Ao contrário do que ocorre nos desencarnes, que nós podemos chamar de usuais, de comuns, o suicídio não se enquadra como prova, como expiação, como o cumprimento de uma missão reencarnatória. Não. O suicídio é uma desastrosa fuga por uma porta falsa, no qual o indivíduo fatalmente se vê em sofrimentos 1000 vezes acentuados. Longe de livrar-se de seus problemas terrenos, vê-se em novos problemas, muito maiores e muito piores do que os que enfrentava quando estava encarnado. Dizem os suicidas que se manifestam em sessões mediúnicas que o maior sofrimento na Terra não se compara ao sofrimento enfrentado por eles quando se viram na nova realidade espiritual. Camilo Castelo Branco, logo após o seu suicídio, viu-se em um lugar na espiritualidade onde agrupavam-se os suicidas. O autor deu a este lugar o nome de Vale Sinistro, e ele relata o seu próprio sofrimento e de outros suicidas que encontrou ali naquele local de atmosfera pesada, difícil até mesmo de respirar. Sim, os espíritos também respiram. Ficou curioso? Mande sua pergunta para nós, que nós respondemos. Voltando ao suicídio, Camilo Castelo Branco conta que nesse lugar, de repente, do nada, formavam-se grandes porções de água, e aquele que cometeu suicídio afogando-se, afogava-se novamente, revivendo repetidamente o momento de sua morte. Vez ou outra, ainda passava por ali um trem, esmagando novamente aquele que cometera suicídio atirando-se na frente da composição férrea. O mesmo ocorria com os que haviam tirado a própria vida, fazendo uso de armas de fogo. Os estampidos de disparos de arma de fogo eram frequentemente ouvidos naquele lugar. Esses relatos estão no livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Castelo Branco, que assina com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, um livro que eu considero como uma verdadeira enciclopédia sobre a vida no mundo espiritual. Importante enfatizar que isso não é castigo divino. Deus não castiga ninguém. Isso é tão somente fruto das impressões que o próprio suicida impôs a si mesmo no momento de sua morte. E arrependido, fica revivendo as dores que lhe tiraram a vida. É claro que existem o que nós podemos chamar de circunstâncias atenuantes. Richard Simonetti diz que há suicídios que são verdadeiros homicídios, onde a obsessão espiritual é tão grande e tão forte que de diversas formas pode levar a pessoa ao suicídio. Qualquer que seja o caso, uma vez que aconteceu o suicídio, seja com um familiar, um amigo, um conhecido, a recomendação é que nós não fiquemos lamentando pelo ocorrido, pensando o que poderia ter sido diferente para ter evitado aquela tragédia, mas sim que se parta para o socorro. É como se num acidente, ao invés da gente socorrer os feridos, ficássemos ali em volta chorando e pensando no que poderia ter sido diferente para evitar aquele acidente, ao invés de chamar o socorro. No caso do suicida, o socorro vem sob a forma de oração. Orar por aquele que tomou essa desastrosa decisão. Os próprios suicidas, depois de recuperados no plano espiritual, relatam que as orações dirigidas a eles são verdadeiros refrigérios, remédios para as suas dores. Acima de tudo, temos que ter fé em Deus, nos lembrar que o sofrimento que passamos aqui na Terra faz parte do nosso aprendizado
e que a fuga pela porta falsa do suicídio não é solução para nenhum dos problemas que nós vivemos. Sobre aqueles que cometeram o suicídio, oremos por eles. Eles recebem nossas orações e essas orações os ajudam muito. Lembremos que nenhum sofrimento é eterno, que todos recebem de Deus a dádiva da reencarnação. E mesmo a atrapalhada opção pelo suicídio servirá ao suicida como aprendizado para suas próximas vidas. Continue nos enviando suas perguntas, nos ajudando a fazer mais vídeos como este. Que Deus nos abençoe a todos.